Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo, tá? E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de derivadas parciais, tá bom? Utilizando a regra da cadeia. Tá? A fórmula que eu vou utilizar nesse vídeo, eu já expliquei ela no vídeo anterior. Eu vou deixar passando aqui no link para você assistir se você tiver dúvida sobre essa fórmula. E se também você quer saber como calcular as derivadas parciais utilizando a definição de limite, eu também já fiz um vídeo, vou deixar passando também agora aqui no card, beleza? E aqui hoje a gente vai derivar a função w, que é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Então a função w ela tem duas variáveis, o x e o y, então eu vou ter que calcular duas derivadas parciais aí. Beleza? Vamos começar calculando a derivada parcial da função w em relação a x. Ok? E a fórmula aqui, como vocês estão vendo, é uma regra da cadeia. A fórmula para calcular uma derivada parcial utilizando a regra da cadeia é a seguinte. É a derivada de w em relação a u vezes a derivada parcial de u em relação a x. Tá bom? Mas quem é esse u, professor? Esse u é a função que está compondo, tá bom? No nosso exemplo aqui vai ser 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí vocês vão perceber que eu tenho que derivar o w aqui em relação a u, então eu tenho que reescrever a função w em relação de u. É só substituir aqui, ó, que o w vai ser raiz de u. Ó, substituir todo esse termo aqui, ó, pelo u, tá bom? Agora sim, agora é só substituir e calcular as derivadas. Então aqui vai ficar a derivada em relação a u de raiz de u, que é o w, vezes a derivada parcial em relação a x de u, mas quem é u? 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Aí agora aqui é só calcular essas duas derivadas. Aqui, ó, a derivada de raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. E a derivada parcial em relação a x desse cara vai ser o seguinte. A derivada de 1 em relação a x é 0. A derivada de menos x ao quadrado em relação a x é menos 2x. E a derivada de menos y ao quadrado em relação a x é 0. Tá bom? Aí, para ficar mais organizado, a gente vai reescrever isso aqui, ó. Vou simplificar esse 2 com esse 2. Esse menos eu já vou colocar aqui. Em cima ficou o x. E embaixo ficaria raiz de u. Mas aí quem é o nosso u? 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Tá aqui a nossa primeira derivada parcial em relação a x. E agora vamos calcular a derivada parcial de w em relação a y, tá bom? Então tá aqui. Aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha se puder. Aqui eu já deixei anotado quem é o u e o w em relação da u, para adiantar o nosso trabalho. E aqui, para eu calcular a derivada parcial de w em relação a y, eu vou ter que calcular a derivada de w em relação a u vezes a derivada parcial de u em relação a y, tá bom? Vê que o que muda dali da derivada parcial de w em relação a x para a derivada parcial em relação a y é que essa derivada parcial de u, que antes lá era em x, aqui é em y. Basicamente é isso, tá bom? O resto continua igual. Aí, utilizando essas duas informações aqui, a gente vai calcular essas duas derivadas. Vamos lá. Então, vai ficar a derivada em relação a u de w, que no nosso caso é raiz de u, né? Vezes a derivada parcial em relação a y de u, que aqui no nosso caso é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Aí basta basicamente a gente calcular essas duas derivadas aqui, né? Como na outra derivada parcial. A derivada de raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u, vezes a derivada parcial ali do u em relação a y.
A derivada de 1 em relação a y é zero, a derivada de menos x ao quadrado em relação a y também é zero, e a derivada de menos y ao quadrado em relação a y é menos 2y, tá bom? Aí, para ficar mais organizada aqui, né, nossa derivada, vou simplificar esse 2 com esse 2 daqui, vou colocar o sinal de menos aqui na frente, o y aqui em cima, e aqui embaixo, que seria a raiz de u, eu substituo pelo que ele é originalmente, que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui também está a nossa derivada parcial da função w em relação a y, tá bom? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, deixa nos comentários. Qualquer sugestão de vídeo pode deixar nos comentários também. Obrigado por assistir o vídeo e falou!